Uma frase que eu quero ressaltar, que aparece no livro de Abacuque. Pessoal, Abacuque para mim é um exemplo tão maravilhoso. A gente às vezes nem lembra, né, assim, desses livros de profetas menores, parece que estão tão escondidos na Bíblia. Mas Abacuque, ele tem uma história para nós maravilhosa, difícil, mas maravilhosa. E eu, pessoalmente, posso dizer que foi uma história que me sustentou durante muito tempo. Eu passei alguns anos muito difíceis e essa história de Abacuque realmente foi um alicerce para mim. Abacuque, num determinado momento, se você ler o início do capítulo 1, ele fala de uma visão que ele tem e ele fala da pergunta que ele direcionou a Deus e ele dizia: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? E, gente, fala sinceramente, quantos de nós nunca paramos para falar assim com Deus, né? Deus, até quando eu vou orar? Até quando eu vou pedir? O Senhor não vai me ouvir? Todos nós já passamos em alguma dimensão por esse tipo de experiência. Mas o que me chama a atenção, se você ler com muita calma assim, o livro de Abacuque, você vai perceber que ele não vive uma experiência do tipo assim, Deus falou, olha, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo, vai melhorar, fica tranquilo. Não é essa palavra que ele recebe de Deus, infelizmente. Ele recebe uma palavra bem assim, dura da parte de Deus. Deus fala, infelizmente a coisa vai ficar pior. Vai vir mais um outro povo contra vocês e vai ter mais guerra. E quando você vai lendo todo o livro de Abacuque, o que eu percebo, vou tentar traduzir da melhor forma. Para mim, o Abacuque do capítulo 1 para o Abacuque do capítulo 3 parece assim que são duas pessoas diferentes, porque houve uma jornada, assim, uma caminhada, algo virou, assim, uma chave dentro de Abacuque, algo assim, foi transformado de questionamento em adoração, mesmo não tendo uma resposta maravilhosa, porque uma coisa é Deus te falar, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo, aí é fácil adorar. É fácil adorar quando Deus nos fala que vai nos promover, nos abençoar, nos dar influência, nos dar resposta, nos dar cura, tudo isso é muito fácil. Mas eu quero ver a adoração genuína mesmo, é quando Deus fala, não vai acontecer. E esse é o momento que Abacuque enfrentou. Deus falou, não apenas esse povo, mas outro povo vai guerrear contra vocês, a destruição vai ficar maior. Eles estavam num tempo muito complicado, o contexto histórico de Israel ali. Mas, enfim, o que me chama a atenção é lá no finalzinho do capítulo 3, Abacuque vira e fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o gado, o rebanho seja arrebatado, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação, Ele que faz os meus pés caminharem altaneiramente como os da corça. E algumas Bíblias até trazem um adendo lá no final para o mestre de música nos instrumentos de corda. Então nós estamos falando, gente, de alguém que era da linhagem sacerdotal, que estava envolvido com música em turnos de adoração, mas que viveu uma situação tão difícil, né? E, mais uma vez, o que me chama a atenção é que, assim, parece que são duas pessoas. O que aconteceu com Abacuque? Do 1 para o 3. Não foi Deus falar que vai dar tudo certo. Pelo contrário. Então, eu percebo que nós precisamos de um nível de adoração na nossa vida pessoalmente, onde não é adorar pelo que Deus faz ou fará ou prometeu, enfim, mas tirar esse parâmetro de que Deus é bom porque Ele fez algo por mim ou para mim, sabe? Deus é bom porque Ele é bom e os planos dele são bons. Eu não entendo. Eu estou aqui um pontinho no mapa tentando entender o mapa inteiro que é eterno, que é invisível, que é infindável, infalível e tentando medir a bondade de Deus de acordo com aquilo que Ele faz que me agrade. Será que é assim que a gente avalia? Né? Eu me lembro de um livro do Max Lucado, se eu não me engano, acho que foi ele mesmo, e ele dizia que um dos filhos dele caiu na piscina e quase morreu afogado. E quando ele conseguiu tirar o filho da piscina ali e fez os primeiros socorros e o filho voltou a respirar, levar aquele susto, ele falou com Deus, falou, Deus, o Senhor é muito bom porque o Senhor livrou meu filho. E Deus perguntou para ele, Deus interrompeu a linha de raciocínio dele e perguntou para ele assim, mas eu sou bom é porque ele não morreu? E aí Deus voltou a pergunta para ele e disse, se eu não salvasse o seu filho, eu deixaria de ser bom? Sabe? Então, assim, eu lembro de ler isso e pensar, meu Deus do céu, como que nós temos atrelado bondade de Deus
à medida que satisfaz o que eu quero ou faz a minha vontade. Então, assim, eu sei que é difícil falar isso, gente, e é mais difícil ainda viver. Mas cabe pelo menos uma reflexão para a gente aqui. Até onde a gente quer que Deus seja o gênio da lâmpada mágica que chega e fala, os seus 3 pedidos são a ordem. E aí Deus é bom porque ele fez o que eu pedi, né? Então, assim, Abacuque foi uma palavra que me sustentou muito. Quando ele fala, ainda que, ou seja, mesmo que dê tudo errado, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que seja arrebatado do campo e não tenha nada. Gente, Abacuque não estava escrevendo poesia, pessoal. Abacuque estava vivendo aquilo ali. O povo tinha sido levado cativo, servindo um povo que eles nem entendiam a língua deles, eram escravos. Imagina ser escravo de um povo que fala uma língua que você não entende o que eles estão falando sobre você. Imagina ter os seus filhos, mulheres roubados, não ter dinheiro, não ter comida, as coisas tendo sido queimadas. E Abacuque tem ali a hombridade de dizer, ainda que a figueira, ainda que eu não tenha nada, se a gente fosse traduzir para nós, hoje aqui, ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha comida na geladeira, ainda que eu não tenha recurso ou solução para o meu problema, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, esse é o nível de adoração que eu creio que Deus procura. Não é porque Deus quer sofrimento, gente, não é. Deus não é o prazer de Deus nos ver sofrer. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Então, assim, não é pelo fazer sofrer, não é por nos ver sofrer, mas Deus permite, até para mostrar para nós mesmos o que há dentro do nosso coração. Sabe, eu me lembro de passar alguns anos assim com muita dificuldade, de depressão, muitas traições, o fim de um casamento, um divórcio traumático, no meio de uma gravidez. E eu me pegava perguntando, Deus, até quando o Senhor não vai me responder? Até quando o Senhor não vai fazer aquilo que eu queria que Ele fizesse, que era restaurar o antigo casamento? E quem me acompanha aí de vocês sabe da história, não vou entrar em detalhes, que eu quero resumir, mas a palavra de Abacuque me sustentou demais, porque ele não fala ainda que, ele não fala quando Deus fizer eu vou adorar, ou assim que Deus resolver. Não, ele fala ainda que, se Deus não fizer nada, se Deus não fizer nada, eu estiver fadado a ficar uma situação difícil o resto da vida, sabe? Pessoas que às vezes passam por situações assim, às vezes de enfermidade na carne, mesmo no corpo físico. Gente, esse é o nível maior de adoração, de ainda que Deus não cure, ainda que Deus não faça. Se Ele fizer, maravilha, vai ser louvado, exaltado, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo bom, continua sentado no alto sublime trono, continua tendo governo, sendo soberano, continua tendo bondade, tendo fidelidade. E isso sim que é adoração, não é uma barganha, sabe? Então, que você possa refletir nessas passagens, para que a sua adoração, se colocada mesmo ali em xeque, possa ser genuína, sabe? Quando a Bíblia fala que Deus procura adoradores verdadeiros, deve ser porque também tem os que não são verdadeiros, deve ser porque também tem falsos adoradores. Então, fica aqui a análise para você, para a gente refletir e ter esse coração de adorar até mesmo nas circunstâncias difíceis.